Bom dia, pessoal. E aí, me conta como é que vocês estão? Olha só, Liliane é lá do Rio Grande do Norte. Olha só que maravilha. Foi a primeira mensagem aqui que eu já de olho bati. Muito bem, muito bem. Seja muito bem-vinda, Liliane. Pessoal, mais um café com gramática. Eu tô falando que esse café quinzenal tá deixando a gente ficar com saudade, né, meu povo? Quem aí acha que deve voltar ao café semanal? Me conta. Professor, eu quero café com gramática só todo dia. O meu sonho, professor, é estudar gramática manhã, tarde, noite e de madrugada. Essa matéria é a mais legal de todas. Com certeza eu quero estudar só o tempo todo, não é? Tenho certeza aí que é alegria no coraçãozinho de todo mundo. Pronto, eu tô querendo só o tempo todo. A Joana é de Sergipe, olha só que bacana, muito bem. Pessoal, olha só. Eu pedi lá no Instagram, coloquei lá no Instagram, perguntando o que vocês queriam que eu trabalhasse hoje no Café com Gramática. Depois eu vou até tirar um print para poder compartilhar, porque foram tantos pedidos. Eu falei, gente, vai ser a gramática só toda? Vai ter de ser um café, almoço, janta, café da manhã de novo, almoço de novo e janta? Porque foram muitos pedidos diversos. Pediram pontuação, sinal indicativo de crase, palavra ser, palavra que, concordância. Ó, foi só de tudo. E aí, para a gente aprender só de tudo, o que a gente tem completão e um curto espaço de tempo é o método RISE, não é? Então, lá no método RISE tem só tudo disponível para vocês e um curso muito enxuto, muito otimizado, beleza? Saudade do café, não é, Pedro? Pois é, saudade desse café. E aí, olha só, qual tema eu escolhi? Ontem eu até coloquei lá no Instagram também. Eu escolhi um tema que eu interpretei, muitas pessoas pediram, e eu entendi como sendo assim um ponto comum para vários outros pedidos, que é a parte de elementos coesivos. Porque esta é uma parte muito importante para a gramática. O examinador vai pedir para a gente substituir conectivos. É uma parte muito importante para a nossa produção de texto, porque quando eu escrevo um texto, eu preciso colocar conectivos ali pelo meio do caminho. Eu preciso amarrar elementos dentro de um período, dentro de um parágrafo para o outro. Entre um e outro parágrafo, eu preciso também colocar conectivos. Então, olha só, gramática, elemento coesivo é determinante para a parte de interpretação de texto, para a parte de produção de texto. Então, acaba que só para a vida. E, na minha opinião, a gramática é a ferramenta que a gente tem para o mais importante de tudo, que é a interpretação de texto. Porque se a gente tem dificuldade em interpretar, concordam que a gente tem dificuldade só em tudo? Acaba que nenhuma matéria flui, nenhum conhecimento realmente segue se a gente tem problema no processo de interpretação de textos. Então, aqui eu peguei essa matéria, que é uma matéria comum. Me fala se vocês gostaram aí do tema da aula de hoje. Me diga se sim, se não. E aí, olha só, pessoal, antes de eu começar a desenvolver o conteúdo, eu vou pedir para você parar só um minutinho e lá no grupo, eu sei que você participa de vários grupos, então vai lá no grupo dos quais você participa e manda mensagem só para todo mundo falando, gente, a professora vai trabalhar tema de altíssima relevância, que é essa parte de conectivo, tudo bem? Elementos coesivos importantíssimo para tudo, para tudo. Pronto. Bom dia, Adriana. Adorei o tema. E aí depois vocês vão ver como eu vou colocar a teoria e depois vocês vão ver como é que eu vou aplicar essa teoria. Eu acho que vocês vão gostar. Eu acho. Então, vamos lá. Ô, pessoal, mas antes de eu começar, enquanto a humanidade vai chegando, enquanto você vai convidando só todo mundo, enquanto você vai deixando o seu like, já deixou o like? Deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se no meu canal, porque quando eu entro ao vivo, você é automaticamente notificado. Então, é muito importante que você se inscreva no canal, tudo bem? E eu sempre comento o seguinte, que quando tem, aqui embaixo tem o espaço para vocês comentarem no vídeo, não aqui no nosso chat, mas lá no vídeo mesmo. Por quê? Quem chega depois, imagina, o aluno está assistindo agora pela primeira vez ao Café com Gramática. Ele não me conhece. Concordam que se você deixa escrito aqui embaixo, professora, foi bom, professora, não foi, não, professora, eu nunca mais na minha vida vou acordar cedo para ter aula de gramática, que horror. Deixa o seu comentário aqui embaixo, porque isso ajuda a divulgar o canal. Quem ainda não me conhece vai entrar aqui e já vai ser aí tutelado por vocês, né? Vocês vão estar aí realmente falando, opa, professora, valeu a pena ou não. Sejam francos, beleza? Então, vamos.
Agora, só me conta, por enquanto, você, hashtag Café com Gramática, muito bem. Me conta, pessoal, quem é a primeira vez que está me assistindo aqui? Diga aí. Só fala eu, que eu já vou começar, viu? Hoje a gente vai fofocar pouco. Mas me conta quem está aqui pela primeira vez. Vou esperar vocês responderem. Pronto. Franciele, você deixou um recado ali em cima, falando que você queria o método RISE para professores e que parece que adquiriu outro. Pode deixar que eu vou te migrar para a turma para professores, tá bom? Pode ficar tranquilinha que eu já faço isso assim que terminar aqui a nossa live, beleza? Então, pronto, muita gente que está aqui pela primeira vez. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Pessoal, e quem está chegando agora, o nosso Café com Gramática era semanal, agora o nosso Café com Gramática está quinzenal. Então, estamos tendo hoje, semana que vem não tem, na outra semana teremos o café, beleza? Então, a cada 15 dias a gente tem esse encontro. As aulas tem muito, gente, mas há muito conteúdo disponível para você aí no canal do YouTube e também no meu blog, alinerise.com.br. Então, dê sempre uma olhadinha no meu blog, que tem muito conteúdo disponível para você, tá bom? Beleza, então. E ainda antes de começar, pessoal, o nosso conteúdo, só falar o seguinte: nós temos aqui o método RISE para professores, que é um curso que ficou muito, muito, muito legal. Então, método RISE para professores, você que está se preparando para concurso para professor de qualquer lugar do Brasil, tá bom? Então, serve para você, porque o método RISE te ensina a raciocinar, a pensar a língua portuguesa, não serve só para tudo, beleza? Então, a gente tem, na semana que não tem café, fica um vazio, tá vendo só? Então, a gente tem o método RISE português para professores, tem o método RISE global, se você está se preparando para qualquer concurso, tem o método RISE global. A gente tem também o método RISE para carreiras policiais. Temos agora também o curso para Polícia Penal do Distrito Federal. Temos aí um curso maravilhoso e completo para qualquer concurso realizado pela Banca Fundação Getúlio Vargas. FGV está arrebentando e a gente tem também consultoria para o TJ e curso completo para FGV, de gramática, teoria de gramática, só de resolução de questões da FGV. E eu acabei de gravar um maravilhoso, gente, não porque fui eu não, mas fiquei o domingão aqui todinho gravando um curso muito legal de interpretação de textos para FGV, beleza? Então, joia, isso é um banquete, não é, Liliane? Isso não é um café, isso é um banquete. Pronto, parei a fofoca. Vamos agora. Eu quero saber se você já compartilhou. Me conta. E quantos likes já deu, porque aqui eu não consigo acompanhar, tá bom? Depois vocês me falam aí quantos likes tem, quantas pessoas acompanhando e vamos. Estou gostando, quero sincronizar alguns vídeos com os exercícios. Querem imprimir antes? Pronto, beleza, Maria. Então vamos, olha só. Vou colocar a primeira teoria, tá bom? Se tá cochilando, alonga, alonga. Vamos aqui começar a nossa teoria. Dependo do café. Todo dia, professora. Só todo dia a gente precisa do café. Deixa eu tomar uma aguinha. Até meu gato tá miando lá fora querendo participar. Vocês estão ouvindo ou não dá para ouvir? Tatiana, eu acho que o Renato está acompanhando. Eu vou pedir para o Renato fazer aí um cupom promocional para vocês que estão aqui hoje, tá bom? Se ele não estiver aqui respondendo, daqui a pouco eu mando uma mensagem para ele e falo para ele fazer um cupom promocional para vocês. Quem vai estar aqui no café hoje vai ter um super desconto, beleza? Então, olha só. Temos o seguinte, pessoal. Nós vamos trabalhar, então, com uma parte mas muito, não é pouco, não. Muito importante, que é exatamente a parte do que a gente chama de elementos coesivos. Beleza? Hoje vai ser teórico e daqui a pouco eu vou aplicar a um texto que eu acho que vocês vão gostar. Elementos coesivos. Pronto. Antes de falar de elementos coesivos, pessoal, eu só quero comentar com vocês. Eu sei que não precisa, mas deixa eu só colocar aqui mais folhinhas em branco. Pronto, que eu vou ter bastante espaço para a gente riscar. Já que não tem ninguém cansado, com sono, com fome, tá todo mundo morrendo de saudade de gramática, a gente pode ficar aqui até meio-dia, não pode? Com certeza. Renato falou que tá aí. Renato,
Manda aquele cupom de desconto maravilhoso, Renato, para todo mundo que está acompanhando o café, viu, Renato? Renato tá aí, pronto. Aí, olha só, pessoal, elementos coesivos. Eu sei que não precisa, porque todo mundo sabe, mas antes de a gente começar a falar sobre isso aqui, eu só quero organizar com vocês alguns conceitos. Eu vou até apagar isso aqui que eu escrevi, daqui a pouco eu escrevo de novo, mas algumas nomenclaturas que são importantes. Então, olha só, duas palavrinhas importantes para o processo de interpretação, de produção, para tudo que a gente vê aí de gramática. Primeiro, a palavrinha coerência e a palavrinha coesão. Tudo bem? Então, a gente tem coesão e coerência. Vocês já viram que o examinador, de vez em quando, ele fala, ó, manteria a correção gramatical, manteria o sentido original, manteria a coerência textual. Então, quando pergunta se manteria a coerência textual, o que é que o abençoado do examinador quer? Quando ele pergunta se mantém a coerência, conseguem me falar? A coerência é exatamente ter lógica. Eu preciso falar para vocês algo que tenha lógica, algo que faça sentido, tudo bem? Então, falar de coerência é falar de lógica. Por exemplo, pessoal, eu digo a vocês que daqui a pouco nós vai estudar gramática. Olha o que eu acabei de dizer. Eu disse que daqui a pouco nós vai estudar gramática mais um pouco. Professora, que coisa horrível é, eu também acho. Mas quando eu falo que nós vai estudar gramática daqui a pouco, vocês entendem o que foi falado? Nós sabemos claramente que é uma estrutura errada, sintaticamente errada, tem erro de concordância, mas esse problema é um problema estrutural, não é um problema de ideia. Então, observe que mesmo falando errado, você consegue entender aquilo que eu estou dizendo. Então, não tem um problema de fluxo de ideia. O pensamento, a ideia que é apresentada é uma ideia correta, tudo bem? E essa ideia adequada, essa ideia correta, garante que neste meu texto tenha o que a gente chama de coerência. Então, quando o examinador pergunta se mantém a coerência, ele quer saber se o que ele escreveu agora tem lógica. Mesmo, e preste atenção ao que eu falarei, mesmo que seja uma ideia diferente da que foi apresentada inicialmente. Às vezes ele pede para reescrever e o que ele sugere agora é uma ideia diferente. Quando é uma ideia diferente, a gente reconhece que ali houve uma alteração semântica. Quando ele diz alteração, a alteração é ficar diferente. Então, aquela ideia ficou diferente e a semântica é o sentido. A alteração semântica, a ideia é diferente, o sentido ficou diferente, tudo bem? Mas pode ser que eu te apresente uma ideia nova, mas com sentido, você entende aquilo que está sendo falado. E se você entende aquilo que está sendo falado, então ela tem coerência, tudo bem? Então é só para a gente entender essa ideia. Coerência é lógica, joia? E manutenção do sentido original, quando ele pergunta se não teria alteração semântica, é saber se o sentido original foi ou não foi modificado. Perfeito? Agora, quando a gente pensa na parte da coesão, a palavra coesão já aponta exatamente para uma, o próprio nome diz, não é, meu povo? Já aponta para uma conexão, beleza? É a conexão que há entre os elementos. Sabe quando, por exemplo, o examinador fala o seguinte: a palavra que está na linha tal retoma a palavra tal, que retoma a palavra tal? Ou quando o examinador pede para a gente substituir um conectivo por outro. O conquanto poderia ser substituído pelo porquanto. Então, examinadores vão pedir para a gente substituir conectivos. Às vezes, e vocês vão confirmar questões com esse formato, a gente tem período, ponto final, período, ponto final. Todas as bancas fazem isso, tá? FGV tem feito muito, mas todas as bancas trabalham assim. Coloca um período, ponto final, outro período, ponto final, e pergunta se esses dois períodos, período até o ponto final, se esses dois períodos poderiam compor um único período, e aí ele vai e pede para colocar, por exemplo, um conquanto
pelo meio do caminho. Quando ele pede para colocar um conquanto pelo meio do caminho, ele está querendo saber qual é a conexão que existe entre a ideia A e a ideia B. Porque quando a gente pensa nessa questão de elementos coesivos, nós estamos pensando conexão entre as ideias para poder produzir um texto. Quem me acompanha já ouviu isso mais de uma vez e eu adoro repetir para fazer lavagem cerebral. A palavra texto vem do latim, e no latim texto era tecido, veio de uma palavra que significava tecido. Tecido são fios entrelaçados. E aqui nós estamos falando de palavras conectadas, de ideias conectadas. Então, quando o examinador pede para juntar e colocar um conectivo, ele está pedindo para colocar um elemento que vai amarrar uma ideia a outra ideia. Uma palavrinha que vai se conectar com o que foi dito anteriormente, porque eu preciso construir esse tecido. Eu preciso construir a tessitura desse texto. Por isso que eu preciso dos elementos que estabeleçam a conexão para que a gente possa amarrar as ideias que existem naquele texto. Todo mundo acompanhou esse pensamento? Diga sim ou não. Então, a ideia é, eu preciso de elementos para fazer com que esse texto se torne um texto. E pode ser que eu escreva um texto, eu, por exemplo, tenho uma redação aqui, em que o examinador pediu para falar sobre os atributos e requisitos do ato administrativo. A candidata informou. Eu falo que a redação dela parece um carro sem amortecedor. Não tem conectivos pelo meio do caminho. Ela começou com conteúdo, desenvolveu conteúdo e terminou com conteúdo. Eu falo que nesse tipo de redação, a pessoa chega sem falar oi e vai embora sem falar tchau. Por quê? Porque o examinador só quer conteúdo de fato. Agora, o que foi pedido pelo examinador foi desenvolvido por ela. Todo o conteúdo que ele pediu, ela respondeu de maneira sensacional. Tirou nota máxima. O texto dela, não tenham dúvida de que foi absolutamente coerente. O que essa candidata escreveu teve lógica e teve absoluta lógica de acordo com o que o examinador pediu, total conexão com a proposta. O texto dela foi um texto coerente, com premissas, com conteúdo sensacional, ela conseguiu sintetizar muito bem, só que ela colocou poucos elementos coesivos, mas o texto teve lógica. Ou seja, e mesmo assim, mesmo tendo colocado poucos elementos coesivos, ela conseguiu responder ao que foi perguntado de maneira completa e todo mundo entende. Mesmo que você nunca na vida tenha estudado essa matéria, você entende o que ela falou. Então, pode ser que eu produza um texto que tenha lógica, mas não tenha tantos elementos coesivos. Pode ser que eu produza um texto que tenha muitos elementos coesivos, mas quando eu junto tudo e falo, não, isso aqui não tá legal, não, tá parecendo papo de doido, acho que a pessoa tomou cachaça, tô entendendo nadinha. Então, um texto, ele pode ter coerência sem haver muitos elementos coesivos, tudo bem? É claro que a conexão entre as ideias sempre existirá. Talvez não tenha muitos elementos estruturais, gramaticais, que garantam a conexão, mas haverá essa conexão entre as ideias, porque senão o texto dela não teria lógica. Então, vou dizer de novo. Pode ser que eu produza um texto que tenha lógica, mas que tenha poucos elementos estruturais que estabeleçam a conexão. Às vezes eu escrevo um texto que tem muito elemento coesivo, mas quando eu leio eu falo, ih, tô entendendo nadinha. Então, acaba que uma característica vai alimentar a outra, mas não garante. Agora, não tenham dúvida de que os elementos coesivos, as conexões que eu estabeleço no texto, colaboram absurdamente para que o meu texto seja um texto que tem lógica, tudo bem? Então, a coesão alimenta a coerência. Combinado? Gente, até agora tá todo mundo bem? Diga sim, não sei, sei lá. Me conta aí se tá tudo ok. Então, voltando aqui para o meu raciocínio. Às vezes nós teremos, o examinador pede isso o tempo todo. Nós vamos ter um período, ponto final, outro período, ponto final. Ele pede para juntar essas duas estruturas em um único período. Quando ele pede para juntar, ele quer saber qual é a conexão que existe entre a ideia A e a ideia B
para que eu possa colocar o conectivo correto pelo meio do caminho. Quando aqui eu coloco conquanto, eu já até li aí alguém comentando que este conquanto seria exatamente um conectivo que apontaria para uma ideia opositiva, porque o conquanto é com, eu estou colocando aqui só de maneira exemplificativa, tá? O conquanto é um elemento concessivo, que apontaria exatamente para uma ideia opositiva entre as informações que foram apresentadas. É o combora, não é, Ícaro? O combora, muito bem, joia. Então, vamos lá. Agora, quando a gente pensa, pessoal, nessa parte da coesão, nessa parte da conexão entre as ideias, há várias, mas muitas. O porquanto, isso, exatamente. Ó, deixa eu só colocar aqui, eu vou revisar os principais, que é uma lavagem cerebral. O porquanto é o porquê. Tá vendo que a gente até guarda a base, ó? O porquanto é o porquê. E o conquanto é concessivo. Tudo bem? Porquanto, porquê, conquanto, concessivo. Então, esse porquanto aqui, sendo o porquê, me daria exatamente. Ele poderia ser causal ou explicativo, né? Então, causal ou explicativo. Mas daqui a pouco a gente chega a esses detalhes aí. Então, pronto, ó. Então, a coesão é a conexão. E essa coesão, essa conexão, ela pode acontecer de várias formas. Primeiro, gente, eu não tenho culpa de nada, eu só sou a mensageira, viu? Eu não inventei nome nenhum. A gente pode ter, por exemplo, uma conexão esofórica ou uma conexão endofórica. Quando eu falo esofórica e endofórica, a gente tem exatamente. Gente, eu acho, professora, eu nunca ouvi falar isso. Professora, você está começando o dia me irritando com esses nomes. Eu acho que o próprio nome já indica, sim ou não? Uma conexão esofórica aponta para algo que não está dentro do texto, aponta para algo que está no contexto. Tudo bem? Agora, uma conexão endofórica, o próprio nome diz, aponta para aquilo que está dentro do texto. Eu falo para vocês de maneira muito simples para que vocês acompanhem. Eu falo, por exemplo, que em 1990 alguma lei foi aprovada. Ponto. Aí eu digo, de lá para cá, muita coisa mudou. Ó, em 1990 alguma lei foi aprovada. De lá para cá, muita coisa mudou. Vocês concordam que esse lá retoma 1990? Então, retoma algo que está dentro daquele texto, é endofórico. Mas quando eu falo de lá para cá, esse cá é quando, meu povo? Sei lá, professora, hoje o cá é o momento da nossa leitura, sim ou não? O cá é agora. Estamos em 2022, então em 2022. Se a gente estivesse lendo isso aqui no ano passado, se estivéssemos lendo isso aqui em qualquer outro ano, pronto, é a data da leitura, sim ou não? Então, vocês concordam comigo que este cá já é exatamente outro tempo? Não é o tempo do texto, é o tempo do leitor, tudo bem? Então, é esofórica, beleza? De lá para cá é esofórica, vai para o contexto. Agora, quando a gente pensa nessa conexão endofórica dentro do próprio texto, e preste atenção, em uma prova de concurso, a maior probabilidade, assim, 99%, é que o examinador coloque recursos endofóricos. Por que endofóricos, professora? Porque nós vamos ter de nos concentrar nos elementos do texto. É o próprio texto que nos indica a informação. Porque se ele começa a jogar muito para o contexto, nós poderíamos ter uma extrapolação. Então, nós sabemos que existe o mundo do texto e existe o mundo real. Em prova de concurso, como o examinador precisa de uma resposta objetiva, um gabarito que seja comum para todos, então o foco das questões é exatamente o que está dentro do próprio texto. É o que existe no mundo do texto. Tudo bem? É o mundo do texto. Perfeito. Então, vamos continuar. Aí, o endofórico dentro do texto,
eu posso ter, por exemplo, um endofórico. Eu vou puxar para cá o endofórico, que eu vou trazer novas conexões aqui, tá bom? Então, a gente já entendeu que pode ser dentro, pode ser fora. Quando essa conexão, só para a gente ter mais espaço para riscar de maneira mais organizada. Quando essa coesão, ela é quando ela é endofórica, ela pode acontecer também de diversas formas. A gente pode ter essa coesão, por exemplo, sendo uma coesão referencial, ou ela pode ser uma coesão sequencial. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou trazer outros nomes. Essa referencial, sabe quando a gente fala, por exemplo, que o examinador fala, a gente não faz nada, não é? Mas o examinador fala que a palavra que está na linha tal retoma a palavra tal, a palavra que está na linha tal aponta para a palavra tal. Então, ele está dizendo que uma palavra no texto faz referência a uma outra palavra. Preste atenção. Ser endofórico significa que eu tenho conectores dentro do texto. Quando a gente fala que é referencial, aí esse referencial é que pode ser subclassificado em anafórico ou seria um recurso anafórico, seria um recurso catafórico. Eita, professora, hoje os nomes estão legais, eu já estou ficando eufórico do lado de cá, professora, muito bem. Então, pode ser anafórico, pode ser catafórico. Gente, vocês podem não acreditar, minha gatinha pulou na porta e conseguiu abrir a porta. Eu vou colocar aqui só para eu fechar, porque senão vão entrar todos. Aguenta aí. Eu tenho, meu povo, uma gatinha ninja. Eu tô com a porta fechada, ela pulou na fechadura e conseguiu entrar, acredita? Minha gatinha ninja. Sabe qual era o nome dessa gatinha, meu povo? Sebrasp. Eu a adotei lá no curso onde eu dou aula, no IMP Concursos. O nome dela era Sebrasp. Claro que eu não moro mais com Sebrasp, né? Eu mudei o nome dela. O nome dela agora é Dorothy, agora ela ficou chique. Mas era Sebrasp. Vocês também, tanto que Sebrasp é danado, uma vez Sebrasp, sempre Sebrasp. Estão vendo só, não é? Pois é, desse jeito, meu povo. Pronto. Sebrasp acabou de atrapalhar a nossa aula, mas vamos voltar para cá, para a nossa concentração. Voltei para cá, então. Eita, Lelê. Então, vamos. Aí, olha só. Se for referencial, ao vivo e a cores é desse jeito, né? Até a gata entra na aula. Então, referencial pode ser anafórica ou catafórica, e eu já vou apresentar aí qual é a ideia, tudo bem? A gente pode também ter uma coesão referencial por meio, por exemplo, de uma elipse. Pode haver um vazio, e esse vazio recupera o que foi dito anteriormente. A gente pode ter essa conexão também referencial por meio de substituição. Então, por meio de substituição. Então, há várias formas. Eu vou colocar aqui também uma outra que é a lexical. Ou seja, prestem atenção em quantas possibilidades que nós temos para poder estabelecer conexões em um texto. É por isso, pessoal, que aquele texto em que você utiliza apenas o que, para recuperar o que foi dito, já viram que há texto que tem um monte de que pelo meio do caminho? Eu não estou falando, por exemplo, daquele texto que as pessoas escrevem lá na delegacia. Fulano de tal disse que. Ali o que é necessário? É um que conjunção integrante, porque a gente está reproduzindo ali o discurso de alguém. Aqui nós estamos falando exatamente, o que eu estou comentando é o que? Pronome relativo, tudo bem? Que é o anafórico em que você coloca que, para recuperar o que foi dito. Esse texto é um texto pobre. Por que esse texto é um texto empobrecido? Porque você está utilizando um único elemento coesivo, uma única forma de estabelecer conexão, sendo que há vários recursos coesivos que a gente pode utilizar. Tudo bem? Beleza, então vamos continuar. Aí, olha só, professor, eu entendi o endofórico, que é dentro do texto. Agora,
Como é, professora, que a gente vai ter essa ideia de recurso anafórico e catafórico? Vocês estão vendo aqui que quando eu coloquei em 1990, alguma lei foi aprovada. De lá para cá, muita coisa mudou. Esse de lá para cá, vocês estão vendo que esse lá recupera o que foi dito antes, sim ou não? Se recupera o que foi dito antes, então é o que a gente chama de recurso anafórico. O anafórico estabelece uma conexão, tá vendo, né, Ícaro? Então, estabelece uma conexão com aquilo que foi dito antes. Recupera o que já foi mencionado no texto. Tudo bem? Porque quando eu falo, por exemplo, o seguinte, se eu digo a vocês, pessoal, olha só, eu tenho certeza que vocês passarão. Desejo-lhes isto, 2 pontos, que passem no concurso. Vocês estão vendo que aqui o isto ainda não apresenta o que já foi dito. Vocês estão vendo que o isto ainda vai ser apresentado no texto? Quando isto ainda será apresentado no texto, essa ideia ainda vai aparecer, conseguem me falar qual é o nome? Diga aí. Nós vamos ter aqui o chamado recurso catafórico. Então, o anafórico recupera, eu vou até organizar novamente, eu sei que não precisa porque você já entendeu. Nós estamos estabelecendo conexão. Essa conexão pode ser com elementos dentro do texto ou fora do texto. Dentro do texto, endofórico. Esse endofórico pode recuperar a palavra que já foi mencionada, anafórico. É o recurso anafórico. Pode antecipar uma ideia que eu ainda vou colocar no meu texto, catafórico. Tudo bem? O anafórico recupera o que foi dito antes e o catafórico antecipa uma informação que ainda aparecerá. Combinado? Perfeito. Então, vamos continuar. Joia. Aqui, então, ó e só, eu sei que vocês sabem, o pronome demonstrativo como catafórico jamais poderia ser o isso com SS. Teria de ser o isto, tudo bem? Agora, se eu digo, por exemplo, ó, que passem no concurso, é isso que desejo. Quando eu falo que é isso que desejo, o isso recupera o que já foi dito. Aí deve ser com SS, tudo bem? Aí deve ser com SS. Pessoal, Banca Fundação Getúlio Vargas é apaixonadíssima pela utilização destes pronomes, tudo bem? Apaixonadíssima por esses pronomes, utilização dos pronomes demonstrativos. Joia? Gente, me conta se até agora tá todo mundo bem, mesmo sendo muitos nomes, mesmo sendo muitos conceitos, eu quero saber se está ok. Por quê, pessoal? Eu sempre falo para os alunos que eu acho que o que é determinante para que a gente amadureça o processo de entendimento da matéria é voltar para o princípio. Eu não entendo as informações, eu tenho dificuldade em gramática, em matemática, em qualquer outra matéria, quando eu não volto para a lógica, quando eu não volto para o princípio, o que originou aquele pensamento. Então, aqui eu estou voltando para o basicão, para toda. Não é basicão por ser básico, mas eu estou voltando para a base dessa parte da conexão. Tudo bem? Então, eu estou voltando para essa base. É igual a português, gramática, quando a humanidade diz que tem dificuldade com gramática. Onde é que está o problema, meu povo? Me conta. Na base. E a base é o quê? Morfologia. Tanto que quem me acompanha nos cursos presenciais, que mesmo sendo presencial rapidão, eu sempre começo do começo. Quem me acompanha no curso presencial, quem me acompanha aqui no curso online, no Método RIS ou em qualquer outro curso, sempre que eu trabalho com gramática, eu começo do começo, eu começo da base, que é a morfologia. Tanto que, por exemplo, quem está no método, quem já acompanhou aí o método, quem está agora acompanhando o método, a gente tem o método dividido em 4 circuitos. O circuito 1 é o circuito de morfologia. E o circuito de morfologia é o maior de todos, é o que mais dá trabalho, é o mais denso, o material de apoio é o maior, uma maior quantidade de aulas. Por quê? É a base de todo o nosso estudo. Se eu não sei morfologia, não adianta. Tá começando pelo lugar errado, vai ter de voltar.
E eu sempre comento, voltar é ter consciência daquilo que está fazendo. Ah, professora, que bobagem, eu vou voltar e vou estudar morfologia? Vai. Vai não, deve. Se não voltou ainda, está perdendo tempo. Você está querendo pular ali com o negócio rodando, vai cair, não vai dar certo. Então, você deve voltar para o começo. Se tem alguma dificuldade em gramática, volte para o começo. Se você reorganizar várias informações, tudo faz sentido, tudo vai fluir, vocês não tenham dúvidas. Então, toda a vida, quem me acompanha aqui no Café com Gramática vai confirmar. Todo tema que eu trabalho, eu procuro voltar para o princípio, para a base, para a lógica, para que a gente tenha consciência do que motivou aquilo. Aí você vai saber o porquê das coisas. Sabendo o porquê das coisas, você vai ter autonomia para poder chegar a conclusões. Beleza? Então, joia. Vamos então continuar. A Alexandra perguntou: este mais perto com quem se fala? Aí aqui a gente pode ter, Alexandra, a utilização desses pronomes sendo o pronome. Deixa eu só molhar o bico. Aí olha só, para que vocês tenham consciência. Há vários elementos que vão estabelecer a conexão. Conjunções, vários pronomes. Viram que aqui, por exemplo, eu coloquei um pronome. Eu coloquei o isso e o isto, não foi? Eu coloquei pronome aí pelo meio do caminho. Agora, saber utilizar esse pronome, aí depende de vários elementos dentro desta classe gramatical. Vocês estão vendo que eu estou falando de elemento coesivo, a gente está falando de conexão entre os elementos e a nossa dúvida volta para onde? Para a utilização do pronome. Ou seja, volta para a base, que é a morfologia. Aí agora, neste momento, a gente não vai ter tempo de detalhar todos os elementos coesivos. Mas, com relação aos pronomes, a Alexandra perguntou. Com relação aos pronomes, nós podemos ter estes pronomes sendo utilizados de maneira referencial, que é recuperando ou antecipando elementos dentro do texto, ou eu posso utilizar esses pronomes de maneira contextual, situacional. Como assim, professora? Esse pronome pode indicar proximidade de objetos. Se eu falo, por exemplo, esta caneta, indica que está próxima. Quando eu falo aquele cartucho, você já sabe que está longe. Então, só para a gente organizar aqui o pensamento, os pronomes são recursos riquíssimos. Os pronomes são recursos riquíssimos que estabelecem a conexão. Quando a gente pensa em pronomes demonstrativos, quando a gente pensa em pronomes, deixa eu escrever logo aqui, os demonstrativos, eles podem ser referenciais, sendo referenciais, ele vai ser anafórico ou catafórico, ou ele pode ser contextual. O contextual é aquele que vai apresentar o situacional. É aquele que vai apresentar algum contexto. Então, olha só. Vou colocar, por exemplo, imaginem, eu estou bem aqui, eu sou a emissora da comunicação. Nós temos, por exemplo, isso, o que eu vou dizer agora é a base do pronome no contexto, tudo bem? É a base no contexto, naquela situação. Então, o pronome demonstrativo situacional. Aí eu tenho, por exemplo, um objeto A, um objeto B e um objeto C aqui no contexto em que eu estou inserida, tudo bem? Quando eu quero falar deste objeto A, qual é o pronome que eu utilizo para indicar que está próximo? Me conta. Então, este daqui, que está próximo de mim, eu tenho de colocar este, tudo bem? Eu poderia também falar de um objeto que está lá distante, lá longeão. Se esse objeto está lá distante, qual o pronome que eu utilizo? O aquele. Se eu, por exemplo, digo, por favor, pegue esse livro para mim, você concorda que você vai inferir que esse livro, pegue aquele livro para mim. Falou, por favor, pega aquele livro para mim. Quando eu falo pegue aquele livro, você vai inferir que este livro está próximo ou longe de mim. Me conta que ele está longe. Se eu falo pegue aquele livro, esse livro está distante. Tudo bem? Agora,
Eu tenho, por exemplo, eu estou colocando aqui 3 objetos, tá vendo? Um objeto A, um objeto B e um objeto C. Quando eu coloco esse objeto que está pelo meio do caminho, que está relativamente próximo, aí eu coloco o quê? O esse, tudo bem? Então, este é próximo de quem fala, com SS é relativamente próximo, e o aquilo, aquele, aquela é o distante. Eu acabei de exemplificar a utilização dos pronomes no contexto. Todo mundo bem? Agora, a gente também pode utilizar esses pronomes no texto, os elementos coesivos dentro do próprio texto. Aí eu falo a vocês, por exemplo, vamos colocar o concurso, vou colocar concurso do TJ, vários concursos para tribunais aí pelo Brasil, hein, gente? Ou concursos da área da educação. Vou colocar aqui Secretaria de Educação. Então, pronto, ó. Ou concursos para tribunais, ou concurso da Secretaria de Educação. Pronto. Ponto final. Eu quero agora, pessoal, falar. Estão vendo que agora eu já estou mostrando para vocês a utilização de pronomes, onde fala para mim, fazendo referência a elementos dentro do texto, que vai ser exatamente o pronome demonstrativo referencial, que pode ser anafórico, quando recupera o que foi dito antes, ou catafórico, quando antecipa alguma informação. Então, agora pensando referencialmente, ao falar, eu quero falar agora dos concursos da área da educação. Se eu quero falar do concurso da área da educação, ele foi mencionado por último. Aí eu falo que estes são ótimos concursos, tudo bem? Da área da educação é o que foi falado por último, porque com o T vai sempre recuperar o que isso foi falado, o que está mais perto. A pegada é a seguinte: eu sei que eu não preciso dizer porque vocês sabem, mas a gente tem o isso, esse e o essa, os pronomes demonstrativos. O isto, este e esta, e o aquilo, aquele e aquela. Isso, esse, essa, isto, este, esta, aquilo, aquele, aquela. Tudo bem? Aí, olha só. A gente tem com SS, recupera o que foi dito antes. Então, é necessariamente o anafórico, beleza? É o recurso anafórico, recupera o que foi dito antes. E vai recuperar o todo, tudo que foi articulado anteriormente, beleza? O isto, este, esta é exatamente o K utilizado de maneira catafórica. Então, vai antecipar alguma ideia. Agora, o isto, este, esta também pode ser utilizado como recurso anafórico, mas pode ser utilizado como recurso anafórico para recuperar a parte mais próxima, a última que foi mencionada. Então, pode ser, vocês estão vendo que a minha gatinha está querendo aparecer aí, não é? Então, pode ser anafórico ou catafórico, beleza? Cadê? Onde é que eu estava? Aqui. O anafórico, mas agora para recuperar a parte mais próxima, o último que foi mencionado, beleza? E o aquilo, aquele, aquela é sempre por distante. Então, com SS é o todo, com o T ou é catafórico ou recupera a parte mais próxima. Pronto. Aí vocês estão vendo que isso do ponto de vista textual, tá bom? Estão vendo que aqui, quando recupera o último que foi mencionado, é com o T. Se eu quiser falar de concursos para tribunais, aí eu já colocaria o quê? Fala para mim, aquele ou aqueles, beleza? Já coloco aquele ou aqueles. Agora me conta, quando eu coloco, eu quero agora falar que esses são excelentes concursos, que nós vamos ter ótimas oportunidades. Eu quero recuperar tudo o que foi dito. Eu utilizo qual pronome? Me conta. Pode ser um de cada vez para não dar conflito, diga aí. Isso mesmo, muito bem. Quando eu coloco agora, a minha intenção é recuperar tudo o que foi dito, eu coloco o
o esses, beleza? Então, pessoal, vá me falando se ficou claro aí para todo mundo ou não. Me diga sim, não, não sei, sei lá. Conta aí se ficou claro ou não. Estou abrindo aqui agora, porque a bilhetinha agora quer sair. Pronto. Isso. Beleza? Então, com T, com S, pronto. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta. Essa minha gatinha hoje está tomando de conta da aula, né, meu povo? Joia. Beleza. Pronto. Então, acho que está tudo claro aí pelo meio do caminho, não é nenhuma pergunta com relação ao que foi explicado. Qualquer coisa, diga aí, viu, meu povo? Posso caminhar? Diga sim ou não. Sim, não sei, sei lá. Diga aí. Isso com relação a pronomes, tá? Quando é para recuperar as 13 ideias, pode usar. Não pode, Ícaro, não pode, Ícaro. Imagine, por exemplo, isso aqui tem caído muito, 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 muito. Ó, a aula vai até... Letícia, normalmente a gente fica aqui até umas meio-dia, 2 da manhã, vai direto. Não, tô brincando, Letícia. Daqui a pouquinho acaba, daqui a uns 15 minutinhos a gente já consegue concluir o pensamento, beleza? Então, olha só, se eu tenho, por exemplo, Ícaro, um referente A, um referente B e um referente C. Ponto final. Gente, isso aqui, se alguém for fazer concurso algum dia para a Banca Fundação Getúlio Vargas, isso aqui cai só o tempo todo. Aí a gente tem, para recuperar este daqui, é com T. Para recuperar o distante, é o aquele. Agora, nós não podemos utilizar o SS para recuperar o do meio, tudo bem? Não podemos utilizar o SS para recuperar o do meio. Porque imaginem o seguinte, acompanhe meu pensamento. Se eu coloco A, B, C, D, eu coloco 4 referentes. Eu sei que esse mais próximo é com o T. Eu sei que aquele distante é o aquele, sim ou não? Então é com T, o outro é o aquele. Beleza. Agora, qual pronome eu utilizaria para recuperar esses do meio? Tá vendo como que não daria? Por isso que principalmente a FGV, que cobra isso aqui o tempo todo, ela não aceita. Então, vai aceitar o aquele para o mais distante, sem nenhum problema, o este para o mais próximo. Se quiser falar de todo mundo, de todos os referentes, aí é com SS, mas eu colocaria no plural, o esses. Beleza? Pronto, perfeito então. Perfeito então. Joia. Professora, eu fiz o concurso e caiu uma questão na prova que usava o termo cuja para recuperar termo anterior. Pois é. Esse cuja, porque o cuja é pronome relativo e todo pronome relativo é um recurso anafórico, beleza? Então, todo pronome relativo é anafórico. Agora, olha só, pessoal. Pronto. A gente agora organizamos os conceitos de elementos coesivos. Nós vimos que ele pode ser, por exemplo, a utilização dos pronomes pode ser para uma situação, pode ser para o texto, beleza? Aí agora eu quero mostrar para vocês essas ideias aplicadas em um texto. Vamos ver como é que a gente aplica essas ideias em um texto e eu vou trabalhando com alguns detalhes, beleza? Então, professor, então o elemento vai recuperar a última frase do período? Como assim, Ludmila? Pergunta aí, a última frase do período. Quando você utiliza B e C, aí você vai utilizar, por exemplo, Tati, se você quer falar dos 4, você vai colocar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Não tem um pronome que seja utilizado para recuperar os elementos do meio, tudo bem? Não tem um pronome específico que será utilizado para recuperar os pronomes, as palavrinhas do meio, você utilizaria outros recursos coesivos, beleza? Colocaria o primeiro, o segundo, o terceiro. Se quisesse falar, por exemplo, literalmente, a sua intenção é falar do C. Se você quer falar do C, então você vai colocar o C por último, porque você coloca o este e aí ficaria claro. Acompanharam o pensamento? Mas eu utilizo o SS. Eu acho que o que a Cláudia perguntou foi o seguinte, veja só. Imagine que você está escrevendo uma redação, você desenvolve introdução, desenvolvimento, conclusão. E aí, por exemplo, você lá no parágrafo conclusivo, você coloca desta forma, blá, blá, blá. Gente, quando você coloca
desta forma. Quando você coloca isto, posto, a sua intenção é recuperar tudinho que foi dito antes. Você colocou introdução, desenvolvimento e conclusão porque você quer recuperar tudinho que foi dito antes, sim ou não? Então, se quer recuperar tudinho que foi dito antes, então é para recuperar o todo. Olha só o que nós colocamos aqui. É para recuperar o todo. Se é para recuperar o todo, então nós teríamos de colocar como? Fala para mim. Desta forma ou dessa forma? Teríamos de colocar o dessa forma. O melhor é a ordem direta, é colocar posto isso. Então, eu quero recuperar com tudo, então eu coloco com SS. Se eu quero recuperar toda a ideia, que eu acho que foi o que ele perguntou, a frase, acho que foi a Tati que perguntou, a frase inteira anterior, se eu quero recuperar a frase, eu quero recuperar um raciocínio, é o todo. Então, só pode ser com SS. O dessa forma, exatamente, Alexandra, dessa forma, beleza? Então, pronto. Fui, então, agora eu vou aplicar isso aqui, essas ideias ao texto, beleza? E eu escolhi, pessoal, o Salmo 37 para a gente poder aplicar, beleza? Professora, mas o termo a ser recuperado estava no masculino, porém, não. Naldimar, olha só, essa parte do pronome relativo, que é o cujo que você acabou de perguntar, esse pronome, ele recupera o que foi dito antes, porque ele sempre é anafórico, mas ele concorda com o próximo. Então, veja só. Gente, são muitos recursos coesivos, muitos. Aí, por isso que eu digo, por exemplo, aqui no café, eu sempre apresento para vocês o panorama, beleza? Agora, não dá para detalhar tudo, tudinho. Todos esses detalhes de utilização de todos os pronomes, de todas as conjunções, dos pronomes relativos, isso aí tudo é muito desenhado onde? No café, no café com gramática, não, né? Aqui é mais para mostrar para vocês o panorama. Isso tudo é desenhado onde? No método RISE, tudo bem? Então, lá no método, gente, eu coloco todos esses detalhes de maneira desenhada, com várias questões, com resolução, com várias frases para repetir, com resolução de questão, com PDF, com material exclusivo escrito por mim. Então, aqui são muitos detalhes. Veja que eu mencionei só pronomes, sim ou não? Que é um referencial que pode ser anafórico, catafórico ou situacional. Perfeito. Agora, tem pronomes relativos, tem pronomes oblíquos, tem pronomes pessoais do caso reto. Nós temos as várias conjunções, são muitos detalhes que a gente tem para poder fechar todas essas ideias. Mas com relação ao pronome relativo cujo, eu coloco, por exemplo, Machado de Assis, cujo, vou colocar, cujos livros li, é genial. O cujo, ele é anafórico. Então, ele retoma a ideia de Machado, mas ele apenas concorda com a palavra livros. Aqui, a ideia principal é falar que Machado de Assis é genial. Então, a gente tem Machado de Assis é genial, e eu li os livros dele. Dele de quem? De Machado. Então, ele é anafórico, mas ele concorda com o próximo. Recupera o que foi dito antes e concorda com o próximo. Beleza? Então, vamos. A árvore cujo galho caiu. Tá vendo que o cujo recupera árvore, mas concorda com galho. Tá dizendo que o galho da árvore caiu em cima do carro. Tudo bem? É essa a ideia. Agora, olha só, pessoal. Primeiro eu vou ler, não coloquei todo porque é um salmo bem longo, mas eu vou ler o trechinho que eu coloquei e depois eu vou marcando para mostrar para vocês no texto os elementos coesivos que apareceram. Tudo bem? Então, olha só. Deixa eu só tomar uma aguinha. Gente, já tem alguém cansado? Com sono? Com fome? Professora, não acaba nunca, já estamos acabando. Aguenta aí. Ó, não se aborreça. Depois eu vou expandir um pouquinho mais para ficar melhor para que vocês leiam. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois, como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração.
Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada. Deixa eu colocar aqui que eu acho que vocês vão acompanhar melhor. Estou lendo a partir daqui, tá bom? Cadê? Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam o Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembaiam a espada e preparam o arco para abater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Gente, me fala se não é sensacional. Se esse Deus não é um Deus maravilhoso demais. Gente, eu acho que não há outro meio mais perfeito de a gente estudar a gramática do que por meio da Bíblia. Eu pego para ler, eu sou leitora, eu não sou muito de ir para igrejas, mas eu sou leitora da Bíblia. Quem quiser conversar comigo sobre a Bíblia, certamente eu estarei 100% gabaritada, mas eu conseguirei falar muita coisa sobre a palavra do nosso Deus. E aí eu pego para ler a Bíblia e eu falo, gente, que coisa sensacional. Às vezes eu tenho que organizar o meu pensamento, porque eu falo, peraí, Aline, você não está fazendo análise gramatical agora. Você agora quer a palavra de Deus. Então, às vezes eu tenho que fazer essa, Aline, agora não é gramática, esqueça a gramática. Porque é perfeito. É muita perfeição. É uma perfeição até na escolha das palavras, no modo de combinar, nos elementos coesivos. Não tem como ser mais perfeito. Então, lindo, 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 lindo demais. Agora vamos para cá, pessoal. Pronto, porque senão eu vou começar... Daqui a pouco eu vou começar a pregar aqui, meu povo. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho maior para eu marcar algumas ideias para vocês, tá bom? Então, é rapidão, rapidão. Não vamos demorar muito não, tá? Só mais umas 2 horas e a gente consegue se resolver. Então, pronto, ó. Lindo, 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 lindo demais, eu também acho. Eu me emociono toda vida que eu leio esse salmo. Perfeito. Então, olha só, pessoal. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tem inveja dos perversos. Deixa eu só colocar o seguinte, aguenta aí que daqui para amanhã eu consigo fazer o que eu quero. Deixa eu colocar um pouquinho mais largo para eu poder riscar e ficar mais organizado para vocês. Veja só, vocês estão vendo que aqui a gente tem uma ideia. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Vocês estão vendo que esse e é uma conjunção. E uma conjunção, o próprio nome diz, faz uma junção. Então, amarra. E vocês estão vendo que essa junção está exatamente amarrando orações. Então, existe essa conexão entre orações e existe uma conexão dentro de elementos, tudo bem? Elementos internos. Então, ou eu amarro uma oração a outra, como está acontecendo aqui, ou eu posso colocar conectivos para fazer uma conexão interna. Neste caso, a gente tem exatamente o e, conjunção aditiva, beleza? Amarrando orações. É uma conexão, eu vou voltar aqui rapidinho. Vocês estão vendo que eu havia falado de conexão referencial aqui neste café. Comentamos o anafórico e o catafórico, mas são muitas, não daria para falar tudo aqui. E este daí já é aquele E que amarrou orações, é exatamente o café. Olha só, estou vendo café ali na tela,
é a conexão sequencial, tudo bem? Essa sequencial eu estou dando continuidade, eu estou dando sequência. E essa sequencial, ela ocorre por meio do uso de conjunções e por meio do uso de preposições, tudo bem? Então, é conjunção e preposição, que são os síndetos. Então, aqui, quando eu coloco este salmo e a gente tem o e pelo meio do caminho, é uma conexão entre orações e é uma coesão sequencial, porque utilizou o conectivo, beleza? Aí depois, pois, como capim, logo secarão. A ideia principal é falar para a gente não ter inveja dos perversos, pois secarão logo. Vocês concordam que esta é uma outra ideia que apareceu? Estão vendo que este, como o capim, é exatamente uma conexão interna, está comparando com alguma coisa. Primeiro ele fala para a gente não se aborreça por causa dos homens maus e não tem inveja dos perversos. Concordam que depois Deus vem exatamente nos dando uma justificativa? Esse, pois, é uma outra conjunção, é uma outra conexão entre orações, e o pois, o porquê, uma vez que, já que, nos traz uma ideia de causa ou de explicação. Agora, não tenham dúvida que a maior probabilidade, quando a gente olha para o pois, para o porquê, uma vez que, já que, esse pois aqui, ele é utilizado infinitamente, muito, 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 muito mais como sendo causal. Deus está nos dando o motivo de não ficarmos com inveja dos perversos. Por quê? Porque eles logo secarão. Agora, tá vendo que internamente, eu digo de novo, a gente tem uma outra conexão, que é exatamente esse como, tá vendo que é uma conjunção comparativa? Está comparando o que vai acontecer com os perversos e o que vai acontecer com o capim. Então, este como já é uma conexão interna, existe um elemento aí que é uma conjunção comparativa, assim como o capim secará, os perversos também secarão. Tudo bem? Então, é uma outra conexão interna comparativa. Como a relva verde, logo murcharão. Concordam que aqui continua exatamente trazendo esse comparativo. O logo que aparece aqui, esse logo secarão, não é o logo conjunção. Está falando que vai secar logo. É o logo advérbio. Tudo bem? Então, é o logo advérbio. Vai secar logo. Beleza? Joia. Confie no Senhor e faça o bem. Veja que nós temos: confie no Senhor e faça o bem. Vocês estão vendo que aqui a gente tem de novo o e, conjunção aditiva, amarrando as orações. Aí alguém me perguntou, professor, e essa vírgula antes do e? A vírgula antes do e, tecnicamente, não está errada. Ela apareceria ali por motivo sintático ou por motivo semântico. E ela é utilizada principalmente quando a gente tem coordenada aditiva com sujeitos diferentes. Se eu falo, por exemplo, Aline confia no Senhor e a Alexandra faz o bem. A Aline confia e a Alexandra faz o bem. Estão vendo que é uma coordenada aditiva e os sujeitos são diferentes? Quando eu tenho essa coordenada aditiva com sujeitos diferentes, aí a gente tem a utilização da vírgula de maneira muito adequada, tudo bem? Então, a gente tem a vírgula antes do e não vai estar errada, vai estar ali por motivo sintático ou semântico e ela é preferencial quando for coordenada aditiva com sujeitos diferentes. Tá vendo que aqui ele está se comunicando com este interlocutor, então que você não se aborreça, tá vendo? Que você não tem inveja, que você não se aborreça, que você não tem inveja. Então é o único referente, não precisaria da vírgula antes do e, mas errado não fica, beleza? Então confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Concordam que ele está dizendo que esse assim, Antônio, ele está como conclusivo? Se fosse assim, gente, isso caiu agora, o Ícaro vai confirmar, caiu agora no concurso da Petrobras. Banca Sebrasp e CESP tem feito isso. Se fosse assim, vírgula, você habitará na terra e desfrutará a segurança. Com a vírgula seria conclusivo. Do jeito que está aqui, ele está dizendo o seguinte, acompanhe. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança.
Eu habitarei na terra e desfrutarei segurança. Como? Como? De que forma? De que modo? Confiando no Senhor e fazendo o bem. Ícaro, não foi exatamente essa pegada que a gente já tinha treinado lá atrás, no método, em várias aulas aqui no café? Do jeito que está aqui, ele está dizendo que dessa forma, desse modo, você habitará na terra e desfrutará segurança. Esse assim está aqui como advérbio de modo. Se fosse o assim, vírgula, aí seria uma conjunção conclusiva. Caiu absolutamente desse jeito agora no concurso da Petrobras. E já caiu várias formas. Tudo bem? Então, joia. E observem que apareceu um outro E pelo meio do caminho. Eu vou escrever, então, esse assim está como advérbio e não como conjunção. Tudo bem? Depois, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Vocês estão vendo que, de novo, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Vocês concordam comigo que aqui o ele, que inclusive eu copiei e colei aí do que estava na internet, esse ele deveria estar com letra maiúscula. Por quê? Porque está recuperando o Senhor. Vocês concordam que o ele estabelece conexão com o Senhor? É um pronome pessoal do caso reto, anafórico, tudo bem? Então, ele atenderá aos desejos do seu coração. Esse seu também estabelece conexão com quem? Com o interlocutor. É com o coração de quem? Do leitor, você que está lendo, tem conexão com esse referente, tudo bem? Então, ele atenderá aos desejos do seu coração. E aí, de novo, veja que teve o E, que está amarrando os elementos, as orações, deleites no Senhor, e ele atenderá. O E amarra as orações, é o elemento coesivo entre orações, e o ele, concordam que é um recurso endofórico, anafórico, beleza? Que faz referência, então é uma coesão referencial. Joia? Entregue o seu caminho ao Senhor. Então, uma outra estrutura. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. De novo, o nele e o ele recuperam o Senhor. Também são recursos anafóricos referenciais. E pelo meio do caminho, de novo, teve a conjunção aditiva. E ele agirá. Beleza? Ele deixará claro como alvorada que você é justo. Veja, ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Vocês concordam que aqui existe uma conexão com elementos? Ele deixará claro como a alvorada é clara. Este como já é uma conjunção comparativa. Esse seu esofórico, exatamente, está se comunicando com alguém que não está expresso no texto, Ana. Perfeito, exatamente. Que você é justo. Tá vendo que agora, Ana, apareceu um você no texto. Até então não tinha aparecido nenhum você, tá vendo? Não se aborreça por causa dos homens maus, não tem inveja dos perversos, pois logo secarão. Como a relva murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Tá falando com você, tá vendo? Assim você habitará na terra. Ah, agora aqui não. Ó, Ana, voltei. Volta para cá, Ana. Tá vendo que ele colocou você? Assim você habitará. Então, quando ele coloca você habitará, até então não tinha um referente dentro do texto, agora tem. Então, aqui, esse seu coração, quando ele coloca, é de você que está lendo. Tem um referente dentro do texto. Então, agora ele não está como esofórico, não, ele está como endofórico, ele tem um referente dentro do texto. Beleza? Vamos continuar. Ele deixará claro, ele continua conectando elemento coesivo, pronto, continua como coesivo, recuperando de novo o nosso Senhor. E esse como, de novo, comparativo. Não é conforme não, tá? Não é conforme não, Antônio. O conforme é segundo, de acordo, conforme. Aqui vai agir, ele vai deixar claro como a alvorada é clara, beleza? E vai deixar claro que você é justo. Vai deixar claro, como o sol do meio-dia, que você é inocente. Eu vou fazer assim, olha só. Ele deixará claro que você é justo. E ele deixará claro, veja só, como a alvorada e como o sol do meio-dia.
e ele continua deixando claro que você é inocente. Então, ideia principal, ele deixará claro que você é justo e deixará claro que você é inocente. Como? Como a alvorada e como o sol ao meio-dia. Então, este como que apareceu continua sendo comparativo, a gente continua tendo um e pelo meio do caminho, conjunção aditiva, beleza? Então, conectivos. Depois, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Então, descanse no Senhor e aguarde por ele. De novo, a gente tem a coesão entre orações, que é por meio da conjunção aditiva, e temos de novo ele recuperando o Senhor, que é, repito, endofórico anafórico. Joia? É lindo demais, não é? Coisa mais linda do mundo, coisa mais linda do mundo. Esperará por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Gente, quando ele fala que não é para se aborrecer com o sucesso dos outros, nem aqueles que maquinam o mal. Nós sabemos quem são aqueles que maquinam o mal? Nós sabemos quem são esses outros? Não sabemos. Eu não tenho dentro do texto um referente para os outros. Então, não se aborreça com o sucesso dos outros. Quem outros? Não sei, não está escrito no texto, tudo bem? E não se aborreça com aqueles que maquinam mal. Quem são aqueles que maquinam mal? Também não sei. Então, tanto o outros quanto o aqueles são recursos endofóricos ou esofóricos? Esofóricos. Mas prestem atenção, se está cochilando, acorda. Estão vendo que teve o quê? Este que, o que a gente tem aqui, o aqueles é pronome demonstrativo, o que é pronome relativo, e o pronome relativo recupera o demonstrativo, ou seja, o relativo, ele sempre é anafórico. Mas o aqueles neste texto é esofórico, porque ele não falou dentro do texto aqueles que são os que maquinam mal, tudo bem? E o outros é um pronome indefinido mesmo, exatamente. Evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite. Isso só levará ao mal. Olha só, quando ele escreve que isso só levará ao mal, olha o que nós acabamos de mencionar. Esse isso está retomando quem? Me conta. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite. Isso só leva ao mal. O que leva ao mal? O que leva ao mal é evitar a ira? Não. O que leva ao mal é rejeitar a fúria? Não. O que leva ao mal é o quê? Fala para mim. Se irritar, sim ou não? Não se irrite. Isso só leva ao mal. O que se leva ao mal? Irritar. Tá vendo? Então, evitar a ira, rejeitar a fúria e não se irrite. Se você se irritar, isso só leva ao mal. Tá vendo que está recuperando esta ideia que foi mencionada? Pronto, tá retomando isso que foi mencionado. Eu posso até entender que a ira, a fúria e a irritação levam ao mal. Pode retomar o irrite, tá vendo? Ou pode retomar tudo. Professor, o quando, o pronome relativo, só pelo o quando, pelo em que, tudo bem? Ou no qual, na qual. O quando, o pronome relativo, em que, no qual, na qual. Pronto, beleza. Então, isso, não, se você se irritar, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados. Estão vendo que aqui a gente tem o pois os maus. Ele está falando que leva ao mal, e se você for mal, o mal será eliminado. Então, você vai ser eliminado. Esse pois aqui é utilizado como recurso causal, está justificando o que foi dito anteriormente. Exatamente. Mas, olha só, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Então, quando ele fala, os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Vocês estão vendo que agora apareceu um outro conectivo. Ele está falando, ó, os maus serão eliminados, mas se você espera no Senhor, você recebe a terra por herança. Então, aqui, esse mas, nós já sabemos que é uma conjunção, o quê? Fala para mim. Adversativa, coordenada adversativa. Os que esperam no Senhor. A gente tem os, é aqueles que, pronome demonstrativo e pronome relativo, beleza? Aqueles que esperam no Senhor, esofórico.
Mas o que? Todo pronome relativo é anafórico. Agora, o aqueles pode ser qualquer um, tudo bem? Então, é o os, que é o aqueles, ele é esofórico. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Eu quero que vocês me digam que ideia será essa. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Qual é a outra ideia? Um pouco de tempo, os ímpios não mais existirão. Perfeito? Mesmo que você os procure, eles não serão encontrados. Antes disso, estão vendo que esse os está recuperando exatamente quem? O ímpio. Então, esse os é um recurso endofórico, anafórico, que recupera os ímpios. Agora eu quero saber, esse por mais que, me dá uma ideia de quê? Ainda que o procure, embora você o procure, apesar de você procurar, você não vai encontrar. Esse por mais que é igual ao embora, apesar de. Então já vai ser um conectivo concessivo, que aponta, e isso exatamente, Ícaro, que aponta exatamente para uma ideia opositiva. Opositiva, uma ideia contrária, beleza? Então, mesmo que você faça isso, eu falo, ó, mesmo que você não estude, você vai passar. Mentira, viu, meu povo? Tem como não? Para passar tem de estudar. E desfrutarão pleno bem-estar. Ele está falando que você vai procurar, procurar, procurar e não vai encontrar. Mesmo que procure, não encontre. Mas, ou uma outra ideia opositiva, mas os humildes receberão a terra por herança. Agora sim, é um conectivo adversativo e desfrutarão, já é aditivo. Beleza? Pessoal, e aí vai a ideia agora, ele vai acabar repetindo os conectivos. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. Quem? Os justos. Endofórico, anafórico. Beleza? O Senhor, porém, ri dos ímpios. Está vendo que esse porém já é adversativo. Beleza? Por que não é adversativo, por mais que? Porque ele é igual ao embora, é igual ao apesar de, ainda que. Daniela, é uma ideia opositiva, é uma ideia contrária, até mesmo, e a gente confirma, olha só, por mais que procure, tá vendo que o procure, a gente tem o verbo no subjuntivo? Este verbo no subjuntivo já aponta exatamente para uma característica muito forte dos conectivos concessivos, tudo bem? Mas os humildes, veja, mas receberão. O adversativo vai sempre exigir o verbo no indicativo, tá vendo? Mas com o verbo no indicativo. Agora, o concessivo já é com o verbo no subjuntivo, tudo bem? Aí depois, olha só, o Senhor, porém, ri, ou o adversativo, ele ri, tá vendo o verbo no indicativo? Pois, esse pois é causal, que o dia deles, dos ímpios, está chegando. E aí vai, pessoal, e aí continua a leitura do nosso salmo, tem muito texto ainda para analisar. Agora, deixa eu só pegar aqui um pedacinho, olha só. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração. Tá vendo que esse lhes que apareceu aqui também se conecta com o que foi dito? Pronome pessoal do caso oblíquo, que vai funcionar como objeto indireto. Beleza? Pessoal, então pronto. Eu adoro café com gramática, porque eu aproveito a desculpa do café para a gente tomar café com literatura, para tomar café com Deus, não é? Aproveitando aí a desculpa para ler algum salmo, para resolver provas de concursos, para resolver várias questões. Então, café com gramática é assim, uma desculpa para a gente ficar inventando aqui o que fazer para alegrar também o nosso coração, não é, meu povo? Pessoal, me conta se está tudo bem, me conta se ficou claro, me conta se foi válido. Se vocês acham que a aula foi boa, deixe o comentário aqui no vídeo, tá bom? Não só aqui no chat, mas deixe o comentário aqui no vídeo embaixo, para que quem chegar depois, que for assistir a aula, falar, opa, vale ou não vale a pena estar aqui com a professora, beleza? Eu também amo esse projeto, viu, Solange? Pessoal, então, Renato já colocou cupom de desconto para vocês ou não? Me conta. O Telegram voltou? Eu nem sei se o Telegram voltou, viu, Eliana? Gente, Renato colocou cupom de desconto para vocês? Aí, olha só. Pessoal, temos o método RISE para professores,
Tem o método RISE para a Polícia Legislativa do Distrito Federal, tem o método RISE global para qualquer curso que você for fazer, para qualquer concurso, o método RISE vai, que é o método RISE global. Tem também TJ, pessoal, estou gravando um curso de interpretação para a Banca Fundação Getúlio Vargas, já tem um curso completo de... não consigo mais nem dizer, meu povo, estou com fome. Tem um curso completo de resolução de questões da Banca Fundação Getúlio Vargas, beleza? Pronto, toma 12, já foi aí, toma 12% de desconto. Perfeito, Renato. Gente, tem um monte. Entra lá no meu site, alienrize.com.br, que tem muitos cursos disponíveis, tá bom? Aí é só dar uma olhadinha, coloca toma 12, que já vai ter aí 12% de desconto, beleza? Então é isso aí, pessoal. Deixe o seu comentário. Sempre que a gente for ter a aula, já marque algum amigo, convide todo mundo, porque a sua presença é muito, muito, muito importante para mim, beleza? Foi uma bênção essa aula. Obrigada a vocês, gente, por tudo, por tudo. Já estou no método, amando. Ah, maravilha. Estou melhorando graças às suas aulas. Essa forma de raciocinar é muito boa. Lógica, né, Alexandra? A gente trabalha com lógica e você vai se libertando. Pronto, beleza, então, evoluindo a cada dia. Ô, pessoal, e quem chegou por agora, tem muito conteúdo disponível aqui no meu canal do YouTube e também lá no meu blog. É só entrar no meu site, tá bom? alienrize.com.br. Um beijo, que Deus abençoe e abençoe e proteja a vida de vocês. Só descansem no Senhor, que todo o resto Ele faz, beleza? Beijo, beijo, beijo. Quem é aluno aqui? Olha só vou esperar aí a resposta antes de eu sair. Quem é aluno do método? Diga aí, por favor, para a gente só saber quem já é aluno do método. Ou de qualquer outro curso que tenha lá no site. Me conta aí quem é, quem não é. Muita gente. Pronto, ó, o pessoal já está aqui treinadíssimo. Muito bem, muito bem. Pronto, perfeito. A sensação de estar finalmente compreendendo nossa magnífica língua é maravilhosa. Ah, que bom, Eliana. Fico muito feliz. Gente, ó, eu tô aqui trabalhando, gravando de domingo a domingo para produzir conteúdo para vocês. Do lado de cá não é fácil, viu? Porque eu tenho de dar esse atendimento aos alunos, são muitos alunos para poder acompanhar. É muito conteúdo para poder produzir. Tem o curso presencial. E eu acho que vocês percebem que eu faço isso com muito cuidado, com muito amor, com muita preocupação, porque o que eu falo o tempo todo é: ninguém está aqui porque quer. Professor, eu adoro café com gramática, eu estou aqui porque eu quero. Tá nada, você queria estar na praia. A gente já queria estar na praia, todo mundo com contra-cheque garantido. A gente está aqui porque a gente está precisando desse conteúdo nesse momento, não é isso? Então, se você está precisando desse conteúdo, eu tenho de entregar para fazer diferença na sua vida, porque senão não faz sentido você ter acordado cedo para estar aqui comigo, tá? Então, que Deus nos dê forças para mim, para eu estar aqui produzindo conteúdo para vocês, que Deus dê força e sabedoria para vocês estarem aí estudando e entendendo aquilo que estudam, beleza? Então, joia! Adorei esse café com ensinamento bíblico. Carmen, esse é um projeto de vida. Eu vou organizar um curso com português, essa análise toda de língua portuguesa, começando com toda a sequência lógica, morfologia, sintaxe, isso na Bíblia. Deus vai organizar isso aí para dar tempo de eu colocar esse projeto ainda em prática. Joia. Então, pronto, meu povo. Um beijo, que Deus abençoe e proteja, tá bom? Estou com ciúme do Ícaro, fala comigo. Falei, Ana Maria. Eu falei, Ana Maria, eu falei agora com a Ana Maria. Ana Maria, um beijo, um beijo. Gente, poderia tirar bater um retrato aí e postar lá no Insta, pode ser? Então, depois bata um retrato agora, que eu vou fazer uma carinha mais bonitinha, e aí vocês postam lá no Insta, me marque, que eu vou repostar, beleza? Ó, vou sorrir. Porque senão depois eu fico toda torta na foto. Então, pronto, meu povo. Tirem aí, batam um retrato, postem, me marquem, escrevam alguma coisa, se valeu a pena ou não valeu a pena o café, beleza? Um cheiro, que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Tchau, tchau.